Proclamação do Santo Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: quando virdes no lugar santo os horrores da desolação que foi predita pelo profeta Daniel, quem ler, entenda. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e o que se achar no terraço não desça para ir buscar coisa alguma de sua casa, e o que estiver no campo não volte para tomar a sua túnica. Ai, porém, das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Rogai, pois, que a vossa fuga não se seja nem no inverno, nem em dia de sábado, porque haverá grande aflição, qual nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se esses dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Mas por causa dos eleitos serão abreviados esses dias. Então, se alguém vos disser: aqui está o Cristo, ou ele está ali, não lhes deis crédito. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes prodígios e milagres, que, se possível fora, até os eleitos enganariam. Vede que já vos predisse: se, pois, vos disserem, ele está no deserto, não saiais. Ele aqui no interior da casa, não lhes deis crédito. Porque como o raio parte do Oriente e é visível até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde quer que esteja o corpo, aí se ajuntarão as águias. Logo após a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará mais a sua luz, as estrelas cairão do céu e as forças do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com grande poder e glória. E enviará seus anjos com forte clangor de trombetas, e reunirão os eleitos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Da figueira aprendei, pois, uma comparação. Quando seus ramos já estão tenros e as folhas brotam, sabeis que já está próximo o verão. Assim também, quando virdes todas estas coisas, sabei que o Filho do Homem está perto, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas se cumpram. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pode sentar-se. Cum videritis abominationem desolationis stantem in loco sancto, quando virdes a abominação da desolação instalada em lugar santo. Caríssimos irmãos, caríssimos fiéis, São Jerônimo diz que a abominação da desolação pode entender-se como sendo todo dogma pervertido, e no lugar santo significa na Santa Igreja. Hoje já vivemos a realidade da abominação da desolação no lugar santo. E isso começou a se realizar quando o Papa João XXIII chamou homens condenados pelo Papa Pio XII para fazerem parte da comissão preparatória do Concílio Vaticano II. Os papas seguintes só foram agravando essa introdução do dogma pervertido no seio da Santa Igreja. Sempre houve homens na Igreja que tinham erros doutrinais, mas que o próprio Papa os haja introduzido na Santa Igreja é que é algo abominável e próprio dos nossos tempos, realizando assim a desolação da abominação, com toda a sua crueza. Outra passagem da Sagrada Escritura que anuncia a aproximação do fim dos tempos é uma profecia de Daniel, que diz: fará cessar a hóstia e o sacrifício, a qual Dom Lefebvre atribui à Missa Nova, dizendo que foi o Papa Paulo VI que derrubou o altar, aboliu o sacrifício e profanou o santuário. São Jerônimo também diz que a abominação da desolação no lugar santo pode ser entendida como a introdução de um ídolo no templo de Deus. Ora, o que nós vemos hoje, senão a introdução na Igreja
de um culto ao ídolo da Pachamama. São Jerônimo ainda interpreta a fuga aconselhada por Nosso Senhor, a atitude de contemplação das verdades eternas a que os católicos devem recorrer nos tempos de crise como o tempo pelo qual passamos. Foi pela contemplação profunda das verdades sobrenaturais que Dona Efévia resistiu de modo exemplar à crise da Igreja. Devemos dedicar-nos também a essa contemplação, se não quisermos arriscar gravemente a nossa perseverança no bem. Por fim, gostaria de citar algumas passagens de umas visões que uma santa alma do século XIX teria tido sobre os nossos dias, para vermos em quão graves tempos vivemos. Essas visões não são confirmadas pela Igreja e, por isso, não temos obrigação de crer na realidade das mesmas. No entanto, não deixam de ter seu interesse. As citações são um pouco longas, mas cremos que vão ajudar, se não a todos, ao menos a muitos. Vi quão funestas seriam as consequências desta falsificação da Igreja. Vi-a crescer, vi os heréticos de todas as condições vir à cidade de Roma. Vi fazer-se uma grande escuridão. Vi a Igreja terrestre, quer dizer, a sociedade dos fiéis sobre a terra, completamente obscurecida e desolada. Vós, sacerdotes, que não vos moveis, estáis dormidos e o redil arde por todos os lados. Não fazeis nada. Como chorareis por isso um dia? Vejo tantos traidores. Não suportam que se diga, isto está mal. Tudo está bem aos seus olhos, contanto que possam glorificar-se com o mundo. Tive uma visão concernente às faltas de incontáveis pastores e à omissão de todos os seus deveres para com o rebanho. Vi numa cidade uma reunião de eclesiásticos, de leigos e de mulheres, os quais estavam sentados juntos, a comer e a divertir-se com coisas frívolas. E por cima deles uma nuvem escura que desembocava numa planície submergida nas trevas. No meio desta névoa via Satanás sentado numa forma horrível, e à volta dele estavam tantos acompanhantes como pessoas na reunião que tinham lugar embaixo. Todos estes maus espíritos estavam continuamente em movimento e ocupados em empurrar esta reunião de pessoas para o mal. Eles falavam-lhes ao ouvido e atuavam sobre eles de todas as maneiras possíveis. Os eclesiásticos eram desses que têm como princípio: é preciso viver e deixar viver. Na nossa época, não se deve estar de parte nem ser um misantropo. Devemos alegrar-nos com os que se alegram. Vejo uma quantidade de eclesiásticos castigados por excomunhão, que não parecem inquietar-se, nem sequer sabê-lo, e, não obstante, são excomungados quando entram em associações e se aderem a opiniões sobre as quais pesa o anátema. Vi uma igreja falsa e perversa. Não vi nenhum anjo presente na construção, mas havia múltiplos espíritos imundos que transportavam toda classe de objetos e depositavam debaixo daquele teto. Nada vinha do céu naquela igreja, tudo provinha da terra e da escuridão. E os espíritos imundos o traziam e preparavam tudo. Comentário: falsa igreja voltada para o homem, que o diviniza e toma o lugar de Deus. Fim do comentário. Surgiu esta igreja sem Salvador, sem crença, esta anti-igreja, cujo centro é a maldade, o erro, a mentira, a hipocrisia, a fraqueza e a astúcia. Uma igreja falsa, cujo mistério é não ter mistério algum. Comentário: falsa igreja moderna e ecumênica da nova era, unindo todas as religiões em um só conluio com as trevas. Eis a preparação do trono de Lúcifer. Fim do comentário. Vi muitas maldades e vi a opressão que padecia a igreja e sua decadência no interno e no externo. Vi em Roma muitos prelados e muitas pessoas com sentimentos não católicos, que
que trabalhavam como um exército para este objetivo. Eles construíam uma grande igreja, mas estranha e extravagante, onde teriam todos os mesmos direitos, protestantes, católicos, seitas de todo tipo. O que deveria ser uma verdadeira comunhão de profanos, onde não havia mais que um pastor nem um rebanho. Tinha que ter também um papa, porém ele não seria mais do que um simples assalariado. Tudo estava preparado de antemão e muitas coisas estavam sendo feitas. Porém, no lugar do altar não havia nada mais que a abominação da desolação. Vi que a igreja de Pedro será sacudida pelo plano de uma seita. Quando estiver próximo o reino do anticristo, aparecerá uma religião falsa, que estará contra a unidade de Deus e de sua igreja. Não posso encontrar palavras para descrever a ação terrível, sinistra, mortífera dessa igreja. Vi sacerdotes sacrílegos. Sua missa, ainda que realizando realmente o santo sacrifício, parecia-me como um assassinato horrendo. A devoção ao Santíssimo Sacramento caía completamente em decadência e o mesmo sacramento ficou no esquecimento. Tive uma visão na qual vi aos outros na falsa igreja, edifício quadrado, sem campanário, negro e sujo, com uma cúpula elevada. Eles estavam em grande comunhão com o espírito que aí reinava. Esta igreja estava cheia de imundícies, de vaidades, de insanidade e obscuridade. Quase ninguém nela conhecia as trevas no meio das quais trabalhava. Tudo era puro em aparência, mas não era mais que um vazio. Vi que quase todos os bispos do mundo não estavam sãos. Vi que 40 anos antes do ano 2000, Lúcifer deveria sair do abismo durante um período de tempo. Comentário, ou seja, 1960. Fim do comentário. Vejo que a falsa igreja das trevas está a fazer progressos e vejo a enorme influência que tem sobre as pessoas. A maioria dos padres foram atraídos para as doutrinas sedutoras e todos eles contribuíram para a obra de destruição. Naqueles dias a fé vai cair e ficar muito baixa e será preservada apenas em alguns lugares, algumas casas e algumas famílias. Vi que muitos pastores haviam se envolvido em ideias que eram perigosas para a igreja. A missa era curta, o Evangelho de São João não era lido no final. Então eu vi que tudo pertencia ao protestantismo. Então eu vi que tudo que pertencia ao protestantismo estava gradualmente ganhando supremacia, e a religião católica caiu numa completa decadência. Peçamos então a Nossa Senhora que sejamos do número dos poucos que permanecerão até o fim na verdadeira igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo e na sua graça. Pai,